nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, bom dia, Geraldinho. Satisfação imensa, mais uma sexta-feira participando do seu programa, trazendo informações dos mais variados temas da odontologia. E hoje vamos falar sobre o que fazer quando perder dentes. Primeiro que ninguém quer perder dente, né? Você começou tocando no assunto, Marcos, e iniciou da maneira mais correta possível, porque hoje perder dente já não é uma opção, é uma fatalidade, né? A gente já não quer que os pacientes se tornem pacientes com ausência dentária. Então hoje a gente faz de tudo para que se mantenha um dente em boca. Mas, Marcos, a odontologia vem mudando com o passar do tempo, com o passar dos anos. E essa não é uma verdade universal, por exemplo, há 10 anos atrás. A gente sabe que a odontologia durante muito tempo era uma odontologia curativa, uma odontologia quase que mutiladora. Era uma odontologia que quando o paciente sentia algum incômodo em um dente específico, o dente era removido, né? Era a causa, dor de dente, quem estava causando a dor era o dente era removido e esse paciente muitas vezes não era reabilitado da maneira correta. Muitas vezes não, 99% dos casos. Então, o Brasil durante muito tempo ficou conhecido no mundo inteiro como o país dos desdentados. Isso é até um fato interessante, porque o Brasil é conhecido como o país da odontologia no mundo. É onde se pratica hoje a melhor odontologia mundial. Então, o país onde se tem os melhores dentistas do mundo ser conhecido como o país dos desdentados, né? Isso muito influenciado pelo acesso da população e pelas desigualdades que sempre existiram no nosso país, né? Muitas pessoas tinham acesso e a maioria não. E a odontologia naquela época era uma especialidade, era uma área muito cara. Então nem todo mundo podia fazer o melhor tratamento. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre as opções, sobre as soluções de quando o paciente tem alguma ausência dentária. Nós vamos falar desde o início. Falta um dente, falta 2, falta 3. Independente do caso, Marcos, independente do fato, independente da quantidade de dentes que falta, que esse paciente tem ausência, o mais interessante e o mais importante é saber que esse paciente deve e tem que ser reabilitado. Reabilitado de que forma? Recolocando de maneira artificial aquele dente que foi perdido. Independente da maneira que seja, ou seja, prótese removível, prótese fixa, a gente vai falar já já, independente do tipo, mas que esse paciente seja reabilitado. Porque, Marcos, a ausência dentária, ela não causa somente um espaço na boca. Quando a gente perde dentes, a gente sabe que o osso remodela, o dente vizinho tende a ocupar o espaço deixado pelo dente que foi perdido. E quando esse dente ocorre um afastamento, outros dentes também se movimentam. E quando outros dentes se movimentam, a gente acaba que vamos ter uma mordida completamente modificada por ausências dentárias. Então não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente procura oferecer de saúde bucal para os nossos pacientes. Então a gente tem que conscientizar os pacientes de que quando houver a perda dentária ou quando já existiu o espaço deixado pela perda de dentes, esse paciente tem que ser reabilitado com prótese dentária, seja ela fixa ou removível. Falando por exemplo, o paciente que perdeu um dente, um elemento dentário. Para esse caso, sempre vai ser indicado, Marcos, o uso de prótese fixa sobre implantes. Não existe uma prótese melhor do que prótese fixa sobre implantes para a ausência de um dente. Na verdade, a prótese sobre implante hoje, apesar de ser ainda uma prótese que tem um custo mais elevado, é a prótese que a gente consegue devolver maior qualidade de vida para o paciente. Então a gente tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade, não tem como comparar a prótese sobre implante hoje com outro tipo de prótese. Independente, se ela é fixa ou removível, a prótese sobre implante hoje é quem consegue devolver uma maior qualidade, uma melhor qualidade de vida para o paciente. O paciente tem ausência múltipla de dentes. A gente sempre tem a opção de prótese sobre implante. A gente tem a opção da prótese removível, né? A prótese parcial removível. Qual é a prótese parcial removível de escolha?
é aquela prótese que possui a estrutura metálica, que possui os grampos. A prótese com grampo é uma prótese que tem a condição de se tirar para higienizar e após a higienização recolocar. Sempre importante avisar para os pacientes usuários de próteses removíveis, do tipo parcial ou total, que esse paciente deve remover essa prótese para dormir. Não se deve dormir com prótese instalada em boca. Então sempre a gente tem que conscientizar o paciente quanto a isso. Então o paciente que tiver a consciência, que estiver nos ouvindo, tirar a prótese para dormir. Não é correto dormir com prótese em boca. A prótese tem que dormir sem ela. Então, já deixando isso bem claro mais uma vez aqui no programa. Então, o paciente que perdeu todos os dentes de uma arcada, Marcos, ouvintes, esse paciente vai ter que usar o quê? Uma prótese total. E essa prótese total, ela pode ser removível e pode ser fixa. Como é que ela vai ser fixa, Caio? Sobre implantes. A única maneira, Marcos, de a gente fazer uma prótese fixa quando se houve a perda total dos elementos dentários é fazer uma prótese sobre implantes. E a gente tem que entender da prótese sobre implantes, a gente tem que entender o seguinte, que a prótese sobre implantes, ela não é um momento único. Ela tem a cirurgia, a etapa cirúrgica, que é a colocação do implante. Gente, implante não substitui a coroa do dente. Não substitui o dente que a gente vê em boca. O implante substitui a raiz do dente. O implante substitui a raiz do dente. É quem nos dá retenção. É quem nos dá a possibilidade de se fazer, aí sim, a coroa do dente parafusada sobre esse implante. Então, por exemplo, Marcos, o que a gente conhece muito, hoje é muito divulgado, amplamente divulgado nas redes sociais, o protocolo de Brennemark, que é um tipo de prótese sobre implante total, né? E esse protocolo é feito na parte superior sobre 6 implantes e na inferior sobre 5 implantes, quando há a possibilidade, claro, de colocação desses implantes de maneira completa, dos 6 na parte superior e dos 5 na parte inferior. A gente sabe que para isso precisa de disponibilidade óssea, precisa ter osso. O paciente precisa ter uma boa estrutura óssea para se colocar esse implante. Então, quando se há essa possibilidade, não existe prótese melhor do que essa, de nenhuma forma. Todas as próteses são artificiais, mas o que consegue se assemelhar mais com o natural é a prótese sobre implante, por causa da carga mastigatória, por causa que é uma prótese fixa, rígida, uma prótese com muita força, uma prótese que o paciente consegue ter uma qualidade de vida, uma prótese que o paciente não precisa ter aquele céu da boca, né, que muita gente reclama. Então é uma prótese que fica localizada apenas a nível ósseo gengival, não vai se estender para o céu da boca, não vai se estender para o palato. Então é uma prótese que a gente consegue devolver realmente muito mais qualidade de vida para o paciente. Mas quando não se há a possibilidade de se fazer a colocação de prótese do tipo fixa sobre implantes, a gente faz a prótese total convencional, que é uma prótese realmente que, se fizer dentro dos parâmetros corretos, seguindo as etapas de prova, seguindo o protocolo que a gente sabe que tem que seguir, é uma prótese muito bem confeccionada. Então, uma prótese que serve muito para o paciente. Então, muita gente é usuário de prótese total e tem qualidade de vida. Qualidade de vida o paciente não vai ter, Max, se não tiver os dentes. Porque a ausência dentária ele não é somente questão estética. Ele é um problema de saúde geral. Porque a nossa saúde começa pela boca. Então, se a gente não tem dente, a gente não se alimenta. E você diz isso toda semana aqui, que a nossa saúde começa pela boca, né? Começa pela boca. Quando a gente perde dentes e a gente muda a nossa mastigação, muda a nossa alimentação por causa da ausência dentária, a gente vai mudar o tipo de alimento. O paciente que podia comer um alimento mais rígido, ele só vai se alimentar de alimentos mais pastosos. Qual é a influência que esse fato tem a ver com a face? A gente não mastigando os alimentos, a gente vai estar fazendo uma atrofia muscular da face. Os músculos da face vai atrofiar por falta de movimentação. Então, se a gente não tem dente em boca, como que a gente vai mastigar? Como que a gente vai fazer esse exercício diário de mastigação? Então, tem que ser devolvido o dente que foi perdido do paciente, dependendo de quantidade.
tem que ser devolvido. Então o paciente tem que estar ciente que se houve perda dentária de um ou mais elementos, ele deve procurar atendimento, deve procurar, inclusive, nos procurar, né, nossa clínica, para fazer uma avaliação, para nós vermos as possibilidades, passar todas as possibilidades para o paciente e aí sim a gente poder reabilitar o paciente da maneira que deve ser reabilitado. Você já deixou claro aí que existem soluções, né, para resolver essa questão da perda do dente e prótese é uma delas. Mas como evitar, por exemplo, que a gente perca um dente? Passa pelo processo de higiene bucal, de estar sempre procurando regularmente, por exemplo, o odontólogo, o dentista? É aquele casamento que eu já falei nas semanas anteriores. É o casamento profissional e paciente. É uma parceria. E essa parceria ela deve ser seguida à regra. O paciente cuida em casa e o profissional cuida no consultório. Existindo essa harmonia, Marcos, paciente escovando os dentes após as principais refeições, usando fio dental, procurando o dentista pelo menos em 6 meses, em cada 6 meses, esse paciente não vai ter problema com perda dentária. É impossível. Eu uso essa palavra que é até forte, mas é impossível fazer tudo correto, fazer a procura pelo profissional no tempo certo e perder algum dente. É praticamente impossível, porque a gente sabe que fazendo isso, fazendo da maneira mais correta possível, essa cadeia não será quebrada e esse paciente vai ter a higiene bucal mantida e sempre em dia. Então a gente sabe que fazendo isso aí, que parece ser simples, o paciente não vai ter problema com perdas de elementos dentários. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, a partir de que idade se começa a perder dentes, a perder a força dos dentes? Isso é muito relativo. A força dos dentes, eu tenho pacientes, Marcos, com 90 anos, com todos os dentes em boca. É raro, é muito raro, mas tem um paciente com 90 anos com todos os dentes em boca. Então esse paciente tem força de mastigar o que ele quiser, porque ele tem dentes saudáveis. A força do dente começa a ser perdida quando a gente começa a perder a oclusão perfeita, ou seja, o encaixe perfeito dos dentes. Então quando começa a ter ausência, perdas dentárias, não reposicionamento, teve perdas, não fez a reabilitação. Então tudo isso são fatores que levam à perda da função dentária propriamente dita. Então o paciente vai perdendo essa função e se confunde com isso, com a perda da força do dente. Mas o dente tem a força, o que não tem é como refazer, fazer renascer a função dentária original, que é a função de cortar os alimentos, de triturar, de perfurar, de amassar os alimentos, cada dente com sua função. Então se você tem perdas dentárias, outros dentes que têm função, por exemplo, os dentes anteriores, que tem função ali de perfurar os alimentos e rasgar os alimentos, vai fazer a função de amassar os alimentos, que é a função dos dentes posteriores, ou seja, dos molares, pré-molares. Então começa a desordem por aí, os dentes fazendo funções de dentes que foram perdidos. Em cima dessa pergunta aqui do nosso ouvinte, a partir de que idade começam a nascer os dentes? E, por exemplo, passando um pouco desse período, a mãe ou o pai tem que começar a se preocupar? Marcos, isso é outra pergunta que é relativa. Antes, as crianças tinham uma cronologia dentária muito bem definida, né? Começava a nascer os dentinhos ali com meses. Hoje a gente tem crianças que começam a trocar os dentes muito cedo, né? Os dentes de leite muito cedo. E a gente hoje não tem nem como falar um tempo correto de que o paciente venha a nascer os dentes permanentes, por exemplo. O que a gente tem que alertar as mães é sempre o seguinte: quando o dentinho amolecer e vier a cair, né? Essa mãe tem que ter o cuidado, esse pai tem que ter o cuidado de ficar percebendo quanto tempo vai demorar o surgimento daquele dente permanente. Porque quando a gente sabe que o dentinho de leite caiu porque está mole, é porque o dente permanente já está formado. Então ele não tem que demorar a surgir em boca. Então a gente vai... vou até trazer esse tema bem específico nas próximas semanas de cronologia dentária.
para explicar, não é nem minha área, a odontopediatria, mas explicar para os pais, bem definidamente, porque é um tema bem, bem longo. Eu pergunto aqui do nosso ouvinte, a perda de dentes pode ser um problema hereditário? Porque na minha família todos perdem dentes no mesmo local, inclusive. Não, a perda de dentes não tem ligação com hereditariedade, não tem ligação com genética. A perda de dentes é um fator individual de cada pessoa. O que pode ser genético e hereditário são problemas de saúde bucal, como por exemplo a doença periodontal. Aí sim, tem pacientes que por exemplo, formação desses dentes. Formação, quando eu falo, é o posicionamento dentário. Se um familiar tem os dentes entramelados, por exemplo, apinhados, muito provavelmente outras pessoas da família também terão aquele padrão de formação dentária. Mas a perda dentária está ligada a uma condição individual de cada pessoa, que é realmente a manutenção dos cuidados gerais em boca. Apesar da perda ser do mesmo dente, mas comprovadamente é um fator individual de cada pessoa. O ouvinte pergunta se a cárie provoca perda do dente. Com certeza, é um dos principais causadores de perda dentária, pelo fato da cárie ter um poder de destruição muito grande, muito forte. Então, o paciente que não cuida logo no início da formação da cárie, ele tem risco sim de perder o dente, apesar de já existir tratamentos como o tratamento de canal, que é muito eficiente, muito eficaz, mas a cárie sim é um fator que pode levar à perda dentária. Minha filha tinha 2 dentes para cair, estavam moles, mas endureceu novamente. Os dentes fixos nascerão mesmo assim? Procurar atendimento, Marcos. Se endureceu novamente, se ele ficou rígido novamente, muito provavelmente o dente permanente tomou outra via de erupção. Isso aí pode ser perigoso. Se ele endureceu novamente, muito provavelmente o dente permanente vai até nascer, mas num local que não é o local adequado. O local adequado para ele é no local guardado pelo dente de leite. O dente de leite cai para poder o permanente vir para aquele local. Vai ter conflito e disputa de espaço. Vai ter disputa de espaço. Já está tendo. Procurar atendimento para entender qual via de erupção ele está tomando. Ok. Tem mais pergunta aqui chegando aqui no nosso WhatsApp, 992053030, né? Vamos já saber aqui se é para colocar no ar essa pergunta aqui rapidinho, porque vem o áudio. Sim, vamos lá então, agora sim. Bom dia, Marcos. Gostaria muito de ter meus dentes bem branquinhos. Acho lindo. Já fiz clareamento por 2 vezes, mas não ficaram branquinhos como eu queria. Por que será? Dentes brancos é um sonho de consumo de todo mundo, né? É uma pergunta super interessante. A pergunta do clareamento. Por que meu dente não fica clarinho? Primeiro, a gente tem que entender que dente branco não é aspecto de saúde. Então, dente branco, não vamos confundir o dente branco com dente saudável. Não tem nada a ver uma coisa com outra, como também não tem nada a ver o dente ser escuro e ser sujo. É uma coisa que não tem nada a ver. Isso é um padrão de cada pessoa, possui dentes mais escuros ou dentes mais claros, por causa da cor da dentina, que é a segunda camada do nosso dente, já que o nosso esmalte, a primeira camada, ele é translúcido, quase transparente. Então a gente vê a segunda camada, que é a dentina. Então, pessoas que têm dentinas mais escuras, a tendência é que esse dente dessa pessoa seja mais escuro. Marcos, o clareamento, ele consegue clarear o dente da pessoa, consegue clarear o dente do paciente em uma escala de dentes naturais. O dente branco, cor de parede, a gente não consegue chegar com o clareamento dentário. A gente consegue chegar com outras técnicas, outras formas de se fazer essa abordagem, como por exemplo as facetas de porcelana, algumas facetas de resina que o pessoal trabalha muito hoje em dia, faz muito. E a gente consegue chegar a esse padrão de branco vendido pela sociedade. Mas não se preocupe, o dente em um tom mais escuro, ele não deixa de ser bonito, não deixa de ser saudável. É o natural, né? A gente sabe que hoje os padrões que são vendidos são dentes brancos, mas a gente sabe que com o clareamento nem sempre a gente chega a esse dente branco, que é comum, é normal. Não é todo mundo que fazendo o clareamento, por exemplo, um paciente dente jovem, mais facilmente ele vai conseguir chegar a um dente de uma tonalidade mais clara, mais branca, falando dessa cor tão desejada pelas pessoas. Mas um paciente com um dente mais antigo, muito provavelmente ele vai ter maior dificuldade de chegar a essa condição, porque é um paciente que já tem um dente que já trabalhou bastante, tem formação de dentina terciária, é um dente mais escuro, um dente mais coeso, um dente mais denso. Então ele vai precisar ou de mais sessões, ou até mesmo, posso até dizer que
a gente nem consiga chegar àquele branco tão sonhado, que é o branco cor de parede, né? Mas que não se frustre por isso. Procure cuidar da saúde bucal e que é o principal, manter os dentes em dia, os dentes saudáveis. Caio Alves, ele é odontólogo na Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefone 99891-0201, 3421-4421. Você pode inclusive seguir aí Caicó Sorridente também no Instagram. Caio, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, ouvintes, mais uma vez, Marcos. Agradecer pelo espaço e até a próxima semana. 7h38.